Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos mostrar assim 13 jogadores no total que podem voltar ao Cruzeiro para a próxima temporada, no caso de 2022, e que assim seriam um reforço que o Cruzeiro não precisava pagar absolutamente nada, e até mesmo uma forma, por exemplo, de caso o Cruzeiro ainda continue, né, com esse transfer ban, de praticamente mais um time inteiro e 2 reservas reforçar a Raposa para a próxima temporada. E já adianto aqui para vocês, tem jogadores de praticamente todas as posições, tá? Mas antes de começar, aproveite para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse e ajudar nós a chegar a essa marca aqui, ó, 27 mil inscritos. Conto com a ajuda de vocês, caso ainda não seja inscrito, aproveite para se inscrever no canal que sem dúvidas vai me ajudar demais, tá? Enfim, o salve desse vídeo é para 2 pessoas que comentaram no vídeo de hoje mais cedo. Primeiro para a Ana Cristina, um salve para você, Ana. O outro para o João Rodrigues dos Santos, ele pediu um salve lá para Mirabela, Minas Gerais, também para Montes Claros. Então assim, valeu demais, João. O caso que quer aparecer aqui no vídeo de amanhã, já deixe seu comentário aqui embaixo e quem sabe você não aparece também aqui no canal, tá? Enfim, essa lista aqui que eu peguei os jogadores que estavam de empréstimo do Cruzeiro, até dou créditos para o Renato lá do canal do Camarote Esportivo, trouxe um vídeo bem parecido desse modelo aqui na semana passada. E assim, valeu demais, Renato, um salve para você. Inclusive assim, alguns jogadores nesse vídeo que eu vou falar, eu já tinha citado 4 desses num vídeo na semana, que eram jogadores emprestados que estariam voltando ao Cruzeiro para a próxima temporada, tá? Enfim, começando assim, o primeiro jogador desse vídeo é no caso do Ailton, esse que saiu há pouco tempo do Cruzeiro, tem um pouco mais do que 3 meses, e assim, começou muito bem lá pelo Ceará, inclusive ele disputou 5 partidas por lá até agora, mas assim, as 4 primeiras foi nas primeiras semanas que ele estava lá pelo Ceará, e assim, depois caiu bastante de rendimento. Para você ter uma ideia, o Cruzeiro ganhou uma compensação financeira pelo seu empréstimo, mas o Ceará, assim, pelo visto não deve querer o jogador, já que ele não entra em campo há mais do que 2 meses. Pelo Cruzeiro nesse ano, foram no total 30, antes dele ser emprestado, 26 jogos, 2 gols e 1 assistência. É um jogador que eu acho que seria excelente para o Luxemburgo na próxima temporada. Mais um jogador, esse que eu dou a ressalva, tem 2 jogadores nesse vídeo que tem contrato se encerrando em dezembro desse ano. Então se o Cruzeiro quiser ficar com eles para a próxima temporada, teria que ter uma renovação, que é no caso do Sassá, mas assim, eu já adianto para vocês que a chance dele continuar no Cruzeiro é 0, até porque ele deve continuar lá pelo Marítimo de Portugal, isso se não for dispensado, porque ele estava com uns problemas lá pelo clube português, que não se apresentou para treinamentos e tudo mais. Então assim, o Sassá é só mais uma opção, mas só se o Cruzeiro quiser renovar o contrato, mas eu acho que o Cruzeiro não vai renovar, então nem vou ficar enrolando muito a respeito do jogador, que nesse ano lá pelo futebol europeu foram 7 partidas até esse momento, tá? Mais um jogador que eu queria trazer para vocês, esse de uma posição diferente, de lateral esquerda, no caso do Alan Ruschel, que assim, ele é no caso emprestado ao América, que foi aquela troca envolvendo o Flávio, que veio para o Cruzeiro, e o Alan Ruschel lá para o América. Eu diria que foi uma troca melhor para o Cruzeiro, o Flávio nunca conseguiu ser o titular absoluto, né, isso daí todo mundo sabe, mas foi um jogador importante que mexe e entra em algumas partidas interessantes. E ainda não se sabe se o Cruzeiro vai querer comprar ele em definitivo ou não, já que não foi revelado os valores e o Cruzeiro passa por uma crise financeira gigantesca. Enfim, falando do Alan Ruschel, que tem grande chance de voltar para o Cruzeiro ano que vem, isso se não for negociado, foram 17 jogos por lá nesse ano, jogador de 32 anos de idade, e pelo Cruzeiro nessa tal temporada 6 partidas, foi muito mal nas 6 eu diria, e até por isso foi emprestado ao América Mineiro e é um jogador que eu esperava bastante, foi muito bem pela Chapecoense, lá em 2020, sendo 43 partidas e 2 assistências, tá? E vocês aceitariam, assim, a volta do Alan Ruschel ou não? Deixa aqui a sua opinião nos comentários, tá? Mais um jogador que eu queria trazer para vocês nesse vídeo, deixa eu só ver aqui para não me perder, né? Porque é tantas opções, até de uma posição diferente, no caso agora o Vinícius Popó, jogador de apenas 20 anos de idade, que mais uma vez não está sendo aproveitado pelo clube que ele está sendo emprestado, dessa vez para o Goiás. Nessa atual temporada pela equipe principal, 5 partidas e 1 gol. Ele inclusive nesse final de semana jogou pelo time sub-20 mais uma vez, 3 partidas até aqui com 2 gols marcados, marcou gol inclusive nesse final de semana pela equipe sub-20, então pelo menos está tendo chances por lá, e é um cara que de base ele entende muito bem, no profissional também, um cara, se ele dá chances para ele, tenho certeza que ele vai balançar muito as redes, mas tanto no empréstimo dele para o Sport ano passado, 2 jogos e 1 gol, e também agora esse para o Goiás, apenas 5 jogos no profissional e 1 gol marcado, vejo que está na hora dele ganhar chances mesmo na equipe do Cruzeiro principal, que só teve chances lá em início de 2020, ou 19 no caso, né? Que ele jogou 3 partidas pelo Cruzeiro principal.
Continuando nossa lista, temos aqui o primeiro zagueiro desse vídeo, que é no caso assim do Arthur, que está emprestado ao Brasil de Pelotas e tem feito algumas partidas por lá. Como eu disse, não é o titular absoluto, não tivemos a chance de ver ele jogando contra o Cruzeiro, por exemplo, por conta dessa questão de empréstimo. É um jogador que até aqui foram 15 partidas por lá, não marcou gol, mas tem tido uma fase até que interessante. E é um cara bem novo ainda, né? O Arthur tem 22 anos de idade e eu vejo muito potencial no jogador, porque naquele início de ano mesmo eu nem entendi porque o Cruzeiro emprestou ele, ficou com o Everton e o Joseph na zaga. Eu acho o Arthur muito mais capaz, muito mais preparado para assumir essa posição do que esses dois que estavam titulares até a sexta rodada do Brasileirão, por exemplo. Então, assim, hoje eu vejo que o Arthur teria pouco espaço no Cruzeiro. A zaga do Cruzeiro, apesar de não ter nenhum cara que é titular inquestionável, por exemplo, tem o Eduardo Brock e o Ramon atualmente, e algumas outras opções, como por exemplo o Léo Santos e o Rodolfo como reservas imediatos. Então acho que é uma posição bem cheia. Ainda tem jogadores da base, como por exemplo o Paulo, o César, alguns jogadores interessantes que eu acho que devem merecer mais oportunidades, assim como o Arthur, jogador de 22 anos de idade. Foi emprestado ano passado ao América Mineiro, por lá foi um jogo apenas, foi bem ruim esse empréstimo lá para o América, não jogou muito bem. Nesse ano não entrou em campo com a camisa do Cruzeiro. Ano passado fez algumas partidas, sendo 6 jogos e um gol marcado, gol diante do Uberlândia no Campeonato Mineiro, tá? Mas o jogador desse vídeo, primeiro assim, emprestado lá para fora, é no caso do William Potker. Já falei um pouco sobre o caso dele envolvendo nessa última semana, que assim, é um jogador que o Cruzeiro vai ter a volta dele somente no meio do ano, no caso para junho. Já estaria no meio da próxima temporada, mas é um cara que pode reforçar o Cruzeiro para 2022. Isso se o Luxemburgo quiser ele e o clube lá, o Al-Was, alguma coisa assim, lá do Emirados Árabes Unidos, não quiser contar com o jogador. O valor que eles teriam que pagar era algo próximo de 3 milhões e 400 mil reais. Eu acho um valor até interessante, o Cruzeiro poderia negociar ele por um valor desse tipo. E assim, por lá foram 6 jogos até aqui, um gol, uma assistência. É o titular da equipe do Odair Hellmann, tá começando agora a temporada por lá. Então vamos ver aí como que vai ser a sequência. Eu acho muito melhor o Cruzeiro receber o valor dele na compra do que, por exemplo, ele voltar por aqui. Porque apesar de ser um jogador bom, o Cruzeiro vai sofrer bastante para pagar os salários dele, assim como já previa isso, porque em setembro desse ano iria completar um ano dele aqui no Cruzeiro e o Internacional não ia mais pagar os salários, porque tinha aquele acordo na troca do Maurício que o Internacional estava pagando um ano do salário do Eduardo Potker, do William Potker, né, no caso, e ia terminar, né, então ele iria ter os seus vencimentos 100% pagos pelo Cruzeiro, até por isso emprestou ele em junho desse ano. Pelo Cruzeiro nesse ano, 16 jogos, 3 gols, os 3 contra a Patrocinense, uma assistência. Ano passado, 14 jogos, 3 gols e 6 assistências, tá? Mais um zagueiro nesse vídeo, no caso do Gustavo Risse. Esse que é o caso bem parecido com o do Sassá. Eu acho interessante o Cruzeiro tentar uma renovação com o jogador, apesar de já estar muito em cima da hora, eu achar bem difícil. Tem contrato até dezembro desse ano. Zagueiro que eu lembro que eu até gravei vídeo lá em 2019, quando eu comecei a falar, aparecer aqui no YouTube. Ele foi emprestado lá para um clube dos Estados Unidos, que é no caso do Austin Bold, alguma coisa assim. Ele jogou pelo Cruzeiro no profissional, nenhuma chance. Na base ele começou a partir de 2016, fez bons jogos em 2018, 16 jogos, 2 gols pelo Sub-20. Jogou no profissional do Ipatinga, foram 4 jogos por lá. E foi para essa equipe dos Estados Unidos, primeiro ano dele 7 jogos e 1 gol, 2019. 2020 foi reserva, jogou apenas 4 vezes no ano, foi muito mal, porque não teve chances. E nesse ano foram 21 partidas até aqui, inclusive com vários outros indicadores, como por exemplo o SofaScore, mostra ele como um jogador mais constante e melhor jogador do Austin Bold, pelo menos nessa atual temporada, que é a segunda divisão dos Estados Unidos. Gustavo Risse, que tem muito nome na base do Cruzeiro, surgiu com grande potencial. Zagueiro que não é tão alto, tem 1,82 m, mas tem uma habilidade com a bola muito boa. E infelizmente ele tem contrato até dezembro desse ano. Eu acho que o Cruzeiro poderia ter renovado por pelo menos mais um ano e meio, até para, por exemplo, não perder o jogador de graça, porque ele está tendo um destaque por lá, poderia ser vendido tranquilamente por uns 500 mil dólares. Isso já daria 2 milhões e 600 mil reais. O Cruzeiro nessa crise financeira gigantesca, 1 milhão que seja recebendo por um jogador da base emprestado, eu acho que já seria um baita negócio, né? Enfim, mais um erro para a atual gestão. Outro jogador que também da base do Cruzeiro emprestado, esse que não está tendo tanto destaque assim, tá? No caso do Laércio, jogador de 22 anos de idade, também surgiu muito bem na base do Cruzeiro, está emprestado ao Paysandu, até aqui 10 partidas na Série C, não marcou gols e nenhuma assistência. Nesse ano, o primeiro time dele, né, o único foi lá no Paysandu. Ano passado ele rodou bastante. Jogou no Betim Futebol, 5 jogos, 1 gol. No São Bento, 5 partidas e 2 gols. E no Vila Nova de Minas também, 8 jogos e 2 gols marcados. Ainda teve passagens pelo Ipatinga e tudo mais.
pelo Cruzeiro profissional mesmo. Lá em 2018 ele teve 2 jogos que foi ali uma chance que o Marcelo também ganhou na equipe profissional, mas depois disso não teve mais chances aqui pelo Cruzeiro. É um jogador com contrato se encerrando já, então acho muito difícil o Cruzeiro renovar o contrato com o Laércio, que surgiu muito bem na base do Cruzeiro, né? Penúltimo jogador desse vídeo é no caso do Marcelo, que eu acabei de falar dele, né? Tá emprestado ao Betim Futebol. Nem tem campeonato mais para disputar no final dessa temporada. Até que foram 6 jogos, 1 gol marcado. Não consegui ver até quando vai o contrato dele, mas é um jogador que rodou bastante. Nesse ano jogou pelo Figueirense, 6 partidas no profissional, não marcou gol. Jogou na equipe de base do Figueirense também, 5 jogos e 2 gols marcados. Ano passado teve até uma temporada boa no Paraná, na Série B. 24 partidas e 1 gol marcado. E é um jogador que, assim, surgiu muito bem no Cruzeiro, inclusive na base. Ele marcou 13 gols lá em 2018 na base do Cruzeiro. Chegou a ter chances em 4 jogos em 2018 com o Mano Menezes. Mas, assim, foi até meio queimado com a torcida e tudo mais. Partidas contra o Vasco, dentro de casa, Ceará fora. Eu lembro desses jogos. E o Marcelo, na minha opinião, é um jogador que poderia ter dado muito certo, mas, assim, tem um futuro bastante indefinido. E o último jogador desse vídeo era o caso do Stênio, esse que só volta mesmo se o Torino não quiser comprar ele, e pro meio da temporada também, igual o William Potker. Espero que ele se destaque por lá. Tem essa temporada toda aí da base, né? Que ele tá inclusive jogando pelo Sub-18 lá do Torino, inclusive marcou um gol, se não me engano, em um amistoso. É um cara que tá se adaptando ao futebol europeu e espero que dê certo. Jogador que nesse ano foram 10 jogos na equipe profissional do Cruzeiro. Ano passado também 8 partidas e 1 assistência. Ele tem apenas 18 anos de idade, um potencial enorme. Caso o Torino queira comprar ele, mais 10 milhões de reais para a conta do Cruzeiro. E o Cruzeiro mantendo um percentual do jogador. Espero que ele vá bem por lá. Seria uma grana muito bem-vinda, né? Enfim, dessa lista de jogadores, quem você aceitaria aqui no Cruzeiro? Deixa aqui a sua opinião nos comentários, tá? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e também interagir aqui com nós, né? Deixar qual de jogadores você acha que seria bem-vindo no Cruzeiro. Eu vou deixar 2 sugestões de vídeo aqui pra vocês, aparecendo na tela final agora. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!